Eu acho que vale muito falar, já que a gente tá abordando o shoujo, né? Porque quando a gente pensa em romance, é difícil não pensar no shoujo, embora outros gêneros também contêm romance. Você vai achar romance em seinen, você vai achar romance em josei também, que é uma outra demografia para mulheres, no geral. Shonens, né, também existem doses ali de romance, né? A gente faz... Se não entrega romance, a gente faz chip. A regra é essa. Exatamente. Mas vale lembrar que lá no Japão existe essa diferença entre as revistas, né? O que é para cada público. Então, o shonen, por exemplo, seria para o menino mais ali criança, adolescente, né? Pré e adolescente. O shoujo, assim como o shonen, né? Os dois começam com sho, é porque tem ali... Se vocês separarem, se alguém que tiver a curiosidade de procurar pelo kanji, vai ver ali que na escrita da palavra tem a ver com o jovem também, só que mulher, né? O jo vem de mulher, então são jovens meninas, né? No caso também pré-adolescentes, adolescentes, mas nessa faixa etária. E a importância, né, que tem a cultura do mangá shoujo, ela é histórica, ela é gigante por vários motivos, mas acho que vale começar até comentando como que o shoujo ele se desenvolveu, né? Porque ele começou sendo escrito por homens, então você tinha ali o Tezuka e os predecessores ali dele, que produziam mangás para garotas, né? Então eram grande parte homens escrevendo mangás para mulheres, né? O que já gerava uma curiosidade, porque tem muitos dramas femininos, vamos colocar assim, que os homens não entendem tão bem. Então, tinha uma certa demanda de que, a gente quer, sim, as mulheres são leitoras, as mulheres querem ler mangás, mas que retratem mais fielmente um pouco do que elas vivem ali na adolescência, né? Assim como a Pá falou do Nana, é um mangá que tem muito disso, né? E é escrito por uma mulher. E nessa época aí que, né, você tinha uma visão mais patriarcal de como a mulher era, como a mulher agia, o que ela pensava, as coisas ainda eram um pouco truncadas, né? Você tinha uma dificuldade desse entendimento, um entendimento muito mais ali pré-Segunda Guerra, né? Então a mulher era vista mesmo como essa figura que era mais mãe, esposa, mas aí no pós-Segunda Guerra você já tem uma diferença muito grande desse entendimento. Então as mulheres elas começam a entrar no mercado de trabalho, tem toda uma diferença cultural que começa a se introduzir, e você tem mulheres ali nos anos 70, principalmente, começando a assumir essa função de mangakas, né, esse posto, né. Então tira um pouco desse ideal, dessa visão patriarcal, e você começa a ter mulheres fazendo suas próprias obras, desenhando, colocando um pouco delas mesmas, né, nessa visão toda, assim como a autora do Rosa de Versalhes, que basicamente é a precursora do bagulho todo. Precursora do bagulho todo. Arioko Ikeda, né? Isso, assim, incrível, inclusive, gente, para vocês lerem. Rosa de Versalhes, ele ainda é uma obra que, obviamente, é datada por ser da década de 70, né? Saiu em 72. É antigo. Mas ainda fala de pautas muito atuais, assim. Foi realmente um precursor, sabe? Sobre questões de gênero, sobre questões de papéis de gênero mesmo. E a Arlete falou certinho, assim, historicamente o shoujo ele foi criado por homens, e meio que rolou uma revolução editorial, entendeu? Porque as mulheres falaram assim, mano, a gente mal tem espaço pra criar também histórias em revistas shonen, porque na época, né, depois do pós-guerra, algumas revistas começaram a nascer, muitas revistas shonen começaram a nascer. Não eram a Jump ainda, a Jump acho que só foi pro final da década de 70, mas ainda assim eram muito importantes pra época. E elas não tinham espaços, assim, eram poucas exceções, basicamente. Você tinha, acho que a autora de Sazai-san, né, Sazai-san também é uma obra, assim, muito tradicional, sei lá, como se fosse o nosso Turma da Mônica lá pro Japão, sabe? E tinha algumas outras autoras, assim, sabe, nos bastidores, fazendo algumas coisas mais alternativas e tal, mas não tinha. E assim, quando tinha homens fazendo histórias para mulheres, aí as mulheres que ficaram putas, né? As autoras, assim, mano, a gente já tá tentando criar há mó tempo, né? A gente já tá tentando criar há mó tempo, e a gente não encontra espaço, e mesmo quando é pra falar sobre a gente não tem espaço. Então, realmente rolou ali uma mini revolução para que as autoras começassem a ser donas daquelas histórias para as mulheres, sabe? Porque era o que fazia sentido para a época, sabe? Até pelo conta do movimento feminista na década de 70 mesmo e tal, que pegou o mundo inteiro.
e também teve o seu reflexo ali no Japão, né? Por isso que Rosa de Versalhes é muito importante, assim, né? Você tem outras obras ali na década de 70 também, que, enfim, é pra aqui pro Brasil, tipo, é completamente esquecível, ninguém sabe, mas pra história do Japão foi muito importante. E, com certeza, assim, Rosa de Versalhes começou em 72 e na época nem existiam revistas voltadas especificamente pra shoujo, assim, shoujo. Você tinha algumas coisas mais, sei lá, obscuras, assim, sabe? Tipo, meio bagunçado Meio ainda, sabe? jogadinho ali de Isso, canto. É. exatamente. Já eram obras, assim, que não eram consideradas, vai ter sucesso, entendeu? Então, assim, beleza, o Tezuka, ele teve uma importância também grande nesse ponto, porque ele tornou um pouco popular, sabe? Toda essa questão, até pelo nome dele. Porque era considerado meio que um mercado subalterno, assim, sabe? Tipo, eram histórias que, meu, sei lá, não vendem, ninguém quer saber, então eram, sei lá, para iniciantes, mangakas iniciantes, mangakas que ainda não tinham muito contato com desenhar mesmo, sabe? Não eram desenhos tão uau e tudo mais. Eram, digamos, os trainees, sabe? Os estagiários, assim, da parada toda. E o Tezuka, ele teve essa importância de, pô, popularizou o bagulho. Só que ele é um homem, né, gente? Tipo, pô, foda, né? Então, Rosa de Versalhes veio em 75 especificamente, depois de Rosa de Versalhes, começou a ter revistas shoujos, de fato, do tipo, não, beleza, vamos criar duas revistas aí, que é a Hana to Yumi, que é uma das mais famosas, eu acho que hoje acabou, né, acho que não existe mais, mas foi fundamental, assim, por décadas e décadas. E teve uma outra lá que eu não vou lembrar o nome. Mas foram também fundamentais, assim, para o crescimento da demografia. E aí foi. No momento que teve essas duas revistas aí, depois de 75, a gente teve mais mulheres fazendo mangás shoujo. Que aí, beleza, agora vamos botar mulheres para fazer histórias para mulheres, né? Então, isso permanece até hoje. Se a gente pega todas as revistas shoujo aí, de todas as editoras, 90% das autoras são mulheres. Então, é uma coisa que permanece até hoje. É, inclusive, um debate. Hoje em dia, obviamente não é um debate nacional. Nossa, todo mundo no Japão discute. Não é isso também. Mas rola um debate editorial, né? De tipo, pô, será que homens hoje, 2022, né, não podem também fazer algumas histórias numa revista shoujo, sabe? Então tem Sim. algumas quebras, alguns autores homens fazendo, sim, mas assim, são muitas exceções das exceções, né? É uma coisa que quando a gente olha o oposto, revistas seinens e shonens, você já tem mais participação das mulheres, né? Tanto para leitores, né? As leitoras participam mais, quanto autoras também, né? Tipo, também era uma coisa que, sei lá, 10, 15 anos atrás era uma coisa muito também de exceção, com exceção, mas hoje em dia a gente tem, tipo, até a Jump, com algumas autoras mulheres, né? Então, por isso que é uma discussão realmente editorial. Tipo, porra, se as revistas para meninos, né? Teoricamente para meninos, estão tendo mais autoras mulheres, porque o oposto também não pode acontecer, desde que, obviamente, seja feito com respeito, seja feito olhando realmente para o público principal, né? Que são as mulheres e tudo mais. Então, também tem toda aquela questão editorial, né? Para o público. Sim. Mas por que não, né? Por que não? Então, eu acho que todo esse debate é muito legal.